Bom dia. Dando continuidade à aula de Sociologia da aula passada, nós vamos falar sobre as tendências no modo de observar o mundo social. Então, na aula passada, nós falamos sobre os sociólogos, os cientistas, as críticas, os pensamentos atuais que estão sendo desenvolvidos, as novas teorias que possam estar surgindo no futuro. Falamos sobre a sociologia, ela não é estática, que ela muda com o tempo. Falamos também sobre as críticas e as novas perspectivas para o futuro, de acordo com tudo isso que está acontecendo no momento. Então, agora, sobre as tendências no modo de observar o mundo social, vamos continuar nesse assunto. É meio que como uma continuidade da aula passada, certo? As ciências sociais, ela se estrutura de um modo muito complexo. E também o objeto do estudo das ciências sociais também muito complexa, justamente porque envolve a sociedade, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. A complexidade que existe na sociedade, ela envolve normas, regras e os conflitos sociais, tudo isso que acontece no nosso dia a dia, tanto antes mesmo do coronavírus e agora durante o coronavírus, o conflito sempre existe em uma sociedade. Esse conflito existe também não só na questão do coronavírus, porque é um momento difícil, pessoal e social, mas também conflitos no sentido de compreender o pensamento de cada um. Como a gente já falou antes, os sociólogos, eles têm um pensamento que não sempre são resolvidos rapidamente. Demora bastante porque eles têm que fazer projetos onde todos os sociólogos e cientistas vão se comunicar através das suas intenções, dos seus pensamentos, do que eles acreditam que é. Ouvir os outros, ouvir as pessoas, isso foi falado no vídeo passado. Então, essa complexidade, esse conflito envolve todos esses sentidos. Então, a gente percebe que as ciências sociais, que a sociologia, ela vai muito além de normas e regras. A sociedade vai muito além de normas e regras. A convivência social, ela dá sentido ao cotidiano das pessoas, ao nosso dia a dia, à nossa convivência. Um dos elementos das ciências sociais é justamente ser crítico, É o pensamento crítico. Então, quantas perguntas a gente tem aos sociólogos? Vários, são vários. Então, toda vez que a gente fizer uma pergunta e ter uma resposta, nem sempre essas respostas vão ser coisas que você imaginava que era óbvio do que você pensava. Então, vai existir coisas novas, coisas que são pensamentos além do que você imaginava antes. Um dos objetivos das ciências sociais é justamente desenvolver o pensamento crítico. E quando você faz uma pergunta e você obtém uma resposta das ciências sociais, você vê que muita coisa que você imaginava que não é mais, porque não é mais evidente, Existe essa mudança de pensamento. A gente vai chamar essa novidade de pensamento chamado que é o pensamento crítico. Tem muita coisa que a gente imagina que são naturais, mas que não são naturais. Por exemplo, você tem o desejo de ter uma coisa e você acredita que aquilo é um pensamento pessoal, natural, mas que pode não ser natural e que também não é pessoal, é social. Não é porque você pode observar que aquilo que você deseja ter, talvez você nem precise daquilo. Então tem alguma coisa que envolve na sua mente para que você interprete que aquilo é pessoal, que é um desejo, que é uma necessidade, que não é. Se você se observar os seus momentos, você pode perceber que você está indo atrás de regras, de normas que foram envolvidas, como existe a propaganda, existem várias outras coisas que faz a gente acreditar que tem desejo de uma coisa que a gente realmente não tem. Você pode refletir sobre essas coisas, vários problemas sociais e também várias coisas que você vê na sua hora, no seu dia a dia,
E quando você deseja uma coisa, você acha que aquilo não precisa explicação. Só que as ciências sociais, elas explicam tudo isso. Você pode imaginar que tudo aquilo que você deseja, que você procura, que você acredita, muita coisa você não deseja, como eu já disse, e muitas coisas nem é exatamente o que você acredita, né? São as evidências, são muitas coisas que são evidentes que você vai observar no seu dia a dia, quando você mesmo começar a se imaginar, a se, a se selecionar através de coisas que você mesmo é que tem que resolver na sua cabeça. Aí você pode pensar, isso é psicologia? Talvez, mas isso é só sociologia que fala do seu dia a dia, daquilo do que você deseja, daquilo do que você acredita. Isso pode entrar política, isso pode entrar várias outras disciplinas, mas é a sua cabeça que vai resolver essa questão. É só você compreender que tudo que resolve ao seu redor são coisas que você pensa que pode sair só de você, mas que na realidade pode estar envolvendo uma questão de regras, normas, que são provocadas ao seu redor, através de grupos sociais, de pessoas. Quando a gente fala em propaganda, a gente não vai falar só no que você vê nas ruas, né? Muita propaganda de um lado, muita propaganda do outro. Tem também a TV, tem a rádio, tem jornal. Então, tudo isso transmite uma sensação de que nós desejamos daquilo. Mas é como foi dito, você pode não desejar, na realidade, mas termina comprando. Isso não é empreendedorismo, não é? Mas em todas as conversas, em todas as associações, em toda a vida das pessoas, envolve a sociologia quando você inclui as ciências sociais no pensamento de o porquê das coisas. Isso não é filosofia, mas poderia ser. O negócio é você compreender que as ciências sociais falam sobre tudo, tudo, independente do que aconteça, independente do que é repassado para você. O que importa é você decidir por si próprio as suas decisões. Afinal, um cientista ele destabiliza esses pensamentos. Eles fazem com que você observe coisas que não é em filosofia, não é em empreendedorismo, não é nisso, não é aquilo, mas é um pensamento social. Esse processo de reflexão em ciências sociais, em sociologia, leva a gente a acreditar em uma palavra chamada desnaturalização. É desnaturalizar as coisas naquilo que você acreditava que é e que talvez não seja mais, como o coronavírus, né, que tem muitas pessoas que acreditam que porque a questão de vírus, quando a gente vê em história que a questão do vírus já envolve em outros anos, em outros séculos, e que depois disso isso foi desenvolvendo até hoje por vários motivos, né, e que o vírus não é uma novidade, por causa da parte histórica, a gente não vai colocar isso na cabeça que hoje isso é natural, isso é comum, como muitos pensam. Mas não é. Isso não é natural, isso não é comum. Nada é simplesmente natural. Nada é simplesmente simples. As coisas precisam ser, como eu falei, desnaturalizadas. Na sociedade tudo é construído, né? E tudo tem que ser passível de explicação e entendidos, desde que as coisas sejam bem explicadas, né? Bem ditas, para que a gente compreenda o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos parar por aqui e na próxima aula a gente continua.